Olá, meu nome é Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nessa aula nós vamos estar revisando o gênero artigo de opinião. Então, o que é o artigo de opinião? Vamos ver as suas características, a sua estrutura. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor ele vai apresentar o seu ponto de vista sobre determinado tema, e por isso recebe esse nome. A argumentação, então, é a principal ferramenta utilizada nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir, ou seja, convencer o leitor sobre um assunto. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação em massa, televisão, rádio, jornais ou revistas, e abordam temas atuais. As principais características do artigo de opinião são textos escritos em primeira pessoa ou em terceira pessoa, o uso da argumentação e da persuasão, ou seja, o argumento como uma ferramenta de fundamentação da defesa da ideia, e a persuasão, que é a linguagem de convencimento. Geralmente, são textos assinados pelo autor. As produções, então, são veiculadas nos meios de comunicação, como a gente já falou, possuem uma linguagem simples, objetiva ou subjetiva, porque vai trazer a opinião do autor do texto, abordam temas da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos e contêm os verbos no presente e no imperativo. O verbo é a ação, tá certo, gente? O verbo no tempo presente e no imperativo, que é o modo que exprime ordem. Então, continuando, qual é a estrutura do artigo de opinião? Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Introdução, que é a apresentação do tema, que será discorrido durante o artigo. Desenvolvimento, momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. E a conclusão, que, na verdade, é a finalização do artigo com a apresentação das ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Vamos recapitular também o que é o argumento. Então, sobre o argumento, é importante saber que, para escrever um artigo de opinião, é preciso, antes de tudo, ter uma tese muito clara, a tese aqui no sentido de ideia, né? Uma tese muito clara para defender diante de uma questão polêmica. Afinal, toda a organização do texto do artigo, assim como a sua consistência, estarão subordinadas à defesa dessa tese. Por isso, todo o artigo deve ser resumido por um argumento central. É com esse argumento que o autor vai articular a sua opinião pessoal, a tese ou a conclusão de seu raciocínio e os dados e as justificativas que vão sustentar esse argumento. Relembrando também, né, sobre o texto editorial, porque a gente está falando de artigo de opinião, e o artigo de opinião é um texto de opinião, assim como o texto editorial, tá? Então, o texto editorial é um tipo de texto também jornalístico, que geralmente aparece no início das colunas, diferente dos outros tipos de texto que compõem um jornal. Ele é de caráter informativo e os editoriais também são textos opinativos. Embora sejam textos de caráter subjetivo, eles podem apresentar uma certa objetividade. Isso porque os editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em cada seção do jornal, que pode ser sobre política, economia, cultura, esporte, turismo, sobre o país, uma cidade, os classificados, entre outros, eles vão trazer, na verdade, uma subjetividade pela opinião do escritor desse texto. Esses textos também, eles são organizados pelos editorialistas, né? Que vão expressar as opiniões da equipe e, por isso, não recebem a assinatura do autor. No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação, que pode ser a revista, o jornal, rádio e etc. Tanto nos jornais
quanto nas revistas, podemos encontrar os editoriais intitulados como Carta ao Leitor ou Carta do Editor. Como nós estamos falando de textos jornalísticos, nós vamos falar um pouco agora sobre essa tipologia textual, tá certo? Então, os textos jornalísticos são textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade. Vamos ver, então, agora a estrutura do texto jornalístico. A estrutura desse texto é composta por pauta, apuração, redação e edição. A pauta é a escolha do tema ou do assunto. A apuração vai recolher informações, dados e verificação da veracidade desses fatos. Por isso, na linguagem jornalística, a gente fala da apuração dos fatos, né, trazendo a veracidade desses fatos. É importante lembrar aqui que essa verificação é de grande relevância para evitar as fake news, né, que são as notícias falsas, tá certo? Depois vem a redação, que na verdade é a transformação das informações num texto, e a edição, que é na verdade a correção e a revisão desses textos. A correção da pontuação, da acentuação, né, da paragrafação, a correção da gramática do texto, se a linguagem do texto está utilizada de forma clara, objetiva, né, para que esses textos tenham coerência, sentido. Então, qual é a linguagem jornalística, né? Como é a linguagem jornalística? Ela é em prosa, deve ser clara, simples, imparcial e objetiva, de modo a expor as informações mais importantes sobre o tema. Quando a gente fala de linguagem jornalística, a gente fala do lead, que é um recurso jornalístico muito utilizado, que significa, entre outras coisas, o que vem à frente, liderança e principal. Por quê? Porque o lead faz parte da introdução dos textos jornalísticos. Representa a primeira parte desse texto, que se encarrega de apresentar, então, as principais informações da matéria, que são essenciais para destacar, aos olhos do leitor, o acesso à informação. E alguns leitores, inclusive, leem só o lead da matéria. Então, gente, finalizando, o artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, ele recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre o assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa e até a próxima.